Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós gostaríamos de contar para vocês como foi a nossa apresentação de TCC. Nós apresentamos esse ano, foi dia 5 de dezembro, e foi pela manhã, às 8 horas da manhã. Ia ser presencial, mas choveu muito aqui na nossa cidade e acabou destruindo algumas estradas. Então, uma das nossos professores da banca não podia vir para nossa cidade, então tivemos que fazer online, fizemos pelo Google Meet. Esse é o nosso TCC, deu 60 páginas, tudo, contando com anexos, apêndice, introdução e tudo. E ficou assim, um trabalho relativamente pequeno, mas foi bem legal fazer. O tema do nosso trabalho é sobre alfabetização. Nós escolhemos esse tema porque nós temos muita familiaridade com ele, porque a gente cursou 2 disciplinas de alfabetização durante o curso de pedagogia. Isso fez a gente gostar bastante sobre o assunto. E a gente gostava também bastante da teoria da psicogênese da língua escrita, que é aquela teoria que identifica as hipóteses de leitura, ou as hipóteses de escrita da criança, de leitura também, né? E aí, para saber, saltar na hipótese silábica, pressilábica. Então, a gente gostava bastante de fazer esse diagnóstico, a gente fazia atividades na disciplina, então a gente foi gostando bastante. E também a gente leu o livro, né? Lívia leu mais o livro do que eu li apenas alguns capítulos para fazer o trabalho, e a gente gostava mais. Eu gostava mais de alfabetização do que outros assuntos. Então, a gente escolheu esse tema para fazer e escolhemos diagnóstico inicial de leitura e de escrita como objeto de estudo para esse tema. Agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso relato pessoal, individualmente, cada uma de nós duas. Vou começar comigo. No dia, antes de apresentar o trabalho, um dia antes eu não estava ansiosa, não estava nervosa nem nada, porque quando você faz o trabalho, você sabe o que você está falando, você tem uma confiança a mais para falar e não tem tanta inseguranças assim, né? Então, não estava ansiosa, mas no dia eu fiquei ansiosa porque teve um pequeno atraso por causa de ser online e tudo mais. Aí eu tava ansiosa para poder fazer logo o trabalho, e não ansiosa assim com medo de dar alguma coisa errada e tudo mais. Mas eu tava um pouco apreensiva de esquecer de alguma coisa para falar, porque nem tudo estava escrito nos slides. Nós usamos a apresentação de slides, mas a maioria das coisas eram fala nossa, então eu tava com medo de esquecer alguma coisa. Mas depois da apresentação foi tipo um alívio ter apresentado, foi muito bom. No final a gente se emocionou bastante, né, porque concluímos, né, uma etapa da nossa vida. E foi bem legal até. Eu gostei de fazer a apresentação. Muitas pessoas têm medo, né, do TCC. Mas eu gostei muito bem. Eu gostei bastante. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. A gente ensaiou bastante para fazer essa apresentação, então eu estava segura. E alguns ensaios que a gente foi fazendo aqui em casa ou na faculdade mesmo com alguns professores, a gente errava algumas partes, esquecia de outras. E a gente viu que, embora a gente tenha errado essas partes, no dia saiu tudo como a gente planejou. A gente pensava ser daquele jeito e foi realmente certinho, a gente não errou nada, não esquecemos de nenhuma parte. Porque ensaiar realmente é importante. A gente viu a importância de se ensaiar, não ficar literalmente presa também nos slides. Se soltar mais, falar mais sobre a sua experiência, até porque o trabalho foi feito por nós, a gente sabe cada etapa dele, a gente sabe falar tudo, então a gente falar com as nossas palavras e ficar mais solta foi importante pra gente se sair bem na apresentação. No dia da nossa apresentação, nós não pudemos ter a nossa orientadora como presidente da banca, porque ela estava de licença, mas aí a gente teve que convidar um outro professor para presidir essa banca. Essa banca ela foi composta por 3 professores, o professor presidente da banca, que era aquele que apresentava a gente, apresentava o nosso trabalho, que conduzia o momento, e 2 professoras avaliadoras, que realmente foram aquelas professoras que estavam analisando o nosso trabalho e que no final iam dar a nota e falar se a gente foi aprovada ou não. Elas pegaram o nosso trabalho, elas leram o nosso trabalho com o nosso convite, o convite da nossa orientadora. Então, após a gente apresentar o nosso TCC, o tema, nosso objeto, nossas hipóteses, nossos objetivos, tudo o resultado de discussão, eles tiveram um tempo para falar suas considerações, né? A banca falou suas considerações. A maioria das considerações foram sobre o tema mesmo, discutindo o tema, que era um tema bem relevante, uma temática interessante para nós professores. Os professores não criticaram muito, não encontraram muitos pontos negativos no nosso trabalho. Uma professora disse pra gente trocar, a gente estava usando 2 datas de livro, né? A gente usou 2 livros do mesmo. Tipo assim, 2 edições. Aí ela falou pra gente usar só uma, porque a gente citou só uma vez só, uma das edições. E
algumas questões de vírgula, pontuação, né? Então a gente acabou usando o conceito de letramento, só que não tínhamos referenciado a autora, então a professora falou pra gente referenciar. Então, logo depois da banca fazer essas considerações, eles pediram pra gente sair da sala do Google, né, a gente desligar a chamada e sair para que eles se reunissem por alguns minutos para decidir a nota do trabalho. Então, depois de alguns minutinhos, acho que uns 10 minutos mais ou menos, eles chamaram de volta a gente para tornar a sala e anunciaram, né, a partir da leitura da ata do TCC, se a gente tinha sido aprovada e a nossa nota. Então, eles leram lá, falaram, o nosso professor presidente da banca, ele leu a ata, falou que nós tínhamos sido sim aprovadas e nós tínhamos conseguido a nota 10. E nós ficamos muito felizes com essa nota. No fundo, a gente esperava uma nota muito boa mesmo, porque a gente tinha se dedicado bastante para esse trabalho. Nossa orientadora já tinha adiantado pra gente que a gente tinha feito um bom trabalho, ela tinha elogiado. Então ela falava pra gente que ela esperava também um bom resultado na nota. Nós tínhamos terminado o TCC bem antes, então a gente terminou mais de um mês antes da entrega do TCC. Então a gente teve bastante tempo para corrigir cada coisa, né? Questão de pontuação. Eu falei que a gente errou algumas coisas de pontuação, obviamente, né? Porque não tem como ser perfeito. Mas nós pudemos corrigir o TCC muitas vezes até ficar de um jeito que a gente falava, agora tá bom, agora pode entregar. Sim, nós tivemos tempo de revisar ele muitas vezes. Então tinha hora que eu lia um capítulo, revisava, depois ela Lívia que relia esse capítulo, revisava de novo para ver se tinha passado algum erro. E sempre passava, porque como o trabalho é nosso, a gente lê, né? E aí a gente não vê nada. Aí quando vai outra pessoa ler, acha um monte de coisa, porque a gente tá acostumado com aquilo ali. Então, assim, o nosso sentimento, depois de ter feito essa apresentação, feito todo esse trabalho, esse curso em si, e ter recebido essa nota, é de gratidão e de reconhecimento que realmente a gente se dedicou e colhemos bons frutos. Pra mim, depois que a gente apresentou, eu senti, tipo assim, gratidão, alívio, mas demorou a ficha cair, tipo assim, acabou, tem? Realmente. Aí, depois que nós fizemos as correções que os professores deram pra gente e entregamos de volta pra faculdade pra depositar na biblioteca, aí sim que caiu a ficha, tipo assim, agora acabou. Sentimento de dever cumprido, né? A gente estuda por 4 anos e, de certa forma, a gente dá uma devolutiva pra faculdade, né? Porque a gente contribui com a nossa pesquisa para os próximos estudantes que vão estudar sobre esse tema, então vão precisar de referências e tudo mais. Então é um sentimento bom mesmo, de dever cumprido, gratidão. Gratiluz. Então foi esse o vídeo. Agora a gente espera a nossa colação de grau, que está marcada para fevereiro. A gente pretende gravar um vídeo mostrando pra gente. Inclusive, a Lívia vai ser a oradora da turma. Então vamos filmar o discurso dela e postar aqui no canal para vocês verem. Então foi esse o vídeo, obrigada por ter assistido. Foi isso. Se gostou, deixe seu like. Se interessou por esse assunto, gostou dos nossos vídeos, se inscreva no canal. E foi esse o vídeo. Nós falamos sobre o que é letramento, só que... Nós falamos sobre o que é letramento, só que nós não... Nós falamos sobre letramento, só que a gente não... Que nós... Para de rir! Merda! E teve uma parte que nós citamos... Para de rir! Eu ia começar a rir, mas eu não ia rir. E teve uma parte do nosso trabalho